Bom dia, galera! Hoje a gente joga. Vamos estar ao vivo depois da partida contra o Raio. Bem-vindos, madridistas. Como vocês estão? Queria falar disso do Mbappé, porque por causa da publicação sobre ele. Mas quem faz é a conta de Madrid no XY. Vocês vão dizer, bom, no Twitter, no fim das contas, é como um boteco e tal. Sim, 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 sim. Mas é o reflexo de algo? De algo? De gente muito exaltada e tal. Mas enfim, na vida. Quando você vai a um estádio de futebol, vê algo parecido, né? E aí? O futebol, além disso, o que produz são reações muito virulentas, muito veementes, que depois vão se suavizando com o passar dos dias. Mas é isso é o que provoca. É bem de altos e baixos, né? E eu reparei em uma coisa em um Mbappé que não gosto, nem um pouco, para ser sincero. E olha que nesse vídeo a gente vai analisar mais uma coisinha sobre os jogos do Del. Tipo que para mim, né? Pela sua produção de gols e pelo jogadoraço que ele é. Tem que jogar sempre e para mim é a estrela desse Madrid. Agora mesmo ele já conseguiu, ganhou isso graças aos seus gols. Mas que tem algo que para mim ele precisa melhorar e por isso não só ele faria mais gols com certeza, mas também ajudaria o time a jogar melhor e a fazer mais gols. E o resto dos companheiros para que tudo funcionasse de forma mais entrosada, né? Bom, aonde eu quero chegar com isso? Isso é uma imagem da conta do Real Madrid. No X, onde diziam, espera aí, diziam o que é melhor, o controle ou a finalização e o well, vocês vão ver. É um gol absurdo, né? Uau, incrível! Enfim, bom, N o papel não. Você que diz. Isso é de 9, é de 9. Mas é que o cara pode ser 10, pode ser 9, pode ser ponta esquerda, pode ser muita coisa. Mas claro, eu. Lembrei ontem depois da live, no mesmo vídeo da live, quem tava lá ou quem depois assistiu gravado. Lembra que eu tava falando disso. Não vou enrolar muito vocês com essa história, porque insisto, já vimos isso ontem, que foi outro dia em Liverpool e é uma de muitas jogadas. Aliás, não foi só nesse jogo que a gente viu mais daquela, em que tipo, o Mbappé, olha, por algum motivo, nos contra-ataques às vezes, outras vezes não, né? Mas às vezes ele fica parado, misteriosamente você diz. Mas vamos ver, mas se vai ter um engano com o garoto. Quer dizer, porque você não avança, né? E então, que poderia ser uma opção se o jogador do Madrid, se o que está com a bola, estiver muito apertado. É verdade que ele está um pouco apertado aqui por Szoboszlai, e acho que era quem estava tentando tirar a bola dele. Mas enfim, que no fim das contas, você devia ter. Você devia ter corrido, né? Então eu tinha as opções de ir encarar a Konatel e o Van Dijk para, bom, tentar interromper alguma coisa. O sobretudo de quebrar um pouquinho essa linha de 4 defensores também posicionada aqui, que dizia, bom, se ninguém arrumar problema pra gente, então o que importa? Seguimos bem. Bem alinhadinhos e o Madrid não consegue nos machucar não, porra, pelo menos faz uma diagonal. De alguma forma, cria algum corredor para quem tá com a bola ou abre uma linha de passe, busca aquele desmarque. Cria opções. No ataque para o seu time igual Epson, enche o adversário de problemas. Não, olha, nem uma coisa nem outra. Não digo, não me dá. Quer dizer, porque claro, o Bellingham fala. E aí o que eu faço? Porque puxa, então eu passo para ele. Passo, né? E aí depois, para receber a bola aqui e passar pro Vinícius. Depois vocês me contam o que isso tem a ver com desacelerar. Eu espero que Xavi Alonso veja isso com o Mbappé e veja com o resto do grupo. Porque isso não é normal acontecer. Mas espera aí. Bom, não só nessa jogada, é que depois o Mbappé, além disso, quando o Vinícius já parte pelo cantinho da quina da área, ele se enfia. O Mbappé fica ali, chegando o Tchouaméni por trás para ocupar essa mesma posição que o Mbappé, para criar duas opções ali. Porra, se adianta aí, entra na área, procura ele, faz a ultrapassagem pelo lado esquerdo do Vinícius para tentar criar alguma coisa. Porque Tchouaméni vai chegar na entrada da área para tentar o chute. Dali, se o Vinícius decidir passar o Aurelien não, quer dizer, não. Mas ele fica ali parado, fica parado, e o fim. No começo, bom, então tentam passar pro Bellingham. Olha só, essa jogada foi a que acabou com ele. É verdade, né? Com o passe do Bellingham e o chute alto do Mbappé, ainda se cria uma jogada de ataque, mas ele mandou pro alto, lá no céu de Liverpool.
Mas dito isso para mim, e já falei isso 1000 vezes, falei também na live pós-coletiva do Xavi Alonso ontem. Quer dizer, me parece um jogador que é impossível você abrir mão dele, tendo ele no seu time. Mas o que você tem que fazer é dar um bom suporte para ele. Mostrar que esses movimentos, caramba, dá para tentar fazer. Se não fizer, se você tá de boa com ele, não fazer e disser o treinador, então pelo menos colocar um atacante do lado. Que faça o trabalho dele. Mas é atacante? Não, meio-campista. Qual é o ponto disso? Aqui vejo nas minhas mãos este vídeo do Thierry Henry depois da partida contra o Milan do ano passado. Ele analisava aqui muito bem o que estava acontecendo na partida contra o Milan, aquela que perdemos de 1-3 ou 2-3 no Bernabéu, que foi depois de ter perdido de 0-4 para o Barça. Enfim, bom, então a temporada passada foi terrível, e pior ainda no começo, justamente aquela temporada, né? E aqui foi isso que o Henry disse mesmo. Bots em casa. Pare que a gente percebe. É isso. Juntos do que é. Vou mostrar uma coisa que vamos analisar aqui todos juntos. Ele diz: é algo que o Bellingham tenta fazer. Olha o seu 9. Não cito o Mbappé em nenhum momento, né? Repara que ele é amigo do Mbappé e tal. E ele foi técnico da seleção olímpica da França no ano em que quis que o Mbappé fosse para lá. No fim das contas, ele não foi, que foi nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Ou seja, é zero suspeito de ter algo contra o atacante francês. Ele está falando de uma realidade. Olha, esse é o seu 9. O que se supõe que o Mbappé tem que fazer? Diz sempre ou mais frequentemente que não fazer. Faz sua corrida junto com o que ele diz, tentando fazer essa corrida aqui. Talvez não seja o melhor exemplo. Beijem, baby. O que não chega? Não. Não pressiona os zagueiros. Não ocupa posições de dentro da área, não. Onde estaria o Gonzalo aí? Pois estaria procurando outro tipo de posições. Sem correr no bem, aqui. Vamos ver melhor. Aqui é o que diz o Henry. Diz, olhem. Break. A linha diz, tenta quebrar a linha o Bellingham jogando como 9. Online. E aí, esse é o seu 9? Mbappé recebendo em posições de meio campo? Isso às vezes o Benzema também fazia, mas o Benzema entendia que em muitas situações tinha que, e às vezes o Mbappé também faz isso no papel, viu? Que lança smart. É que eu não digo que ele não faça. Mas é que isso é do ano passado. Quer dizer, acontece muito e em jogos de Champions, jogos importantes e no fim o seu 9. Não acho que isso fosse uma tática, porque como o Henrique vai contar aqui, você diz, olha, o 10 pode fazer isso uma vez. E nesse caso era o Bellingham mesmo usando a 5, né? E o seu 9 pode recuar um pouquinho para tentar puxar os zagueiros, para tentar criar ali confusão e tal, mas não é algo que você faça tantas vezes. Eu tenho. Ouvem. Ele diz, esse é o seu 10 de novo. O que é que ele está tentando? Olha aqui, né? Diante do passe do Vinícius, olha. O Mbappé pediu de novo na entrada da área e o passe. E o passe voltava a ir para o Bellingham. E aí? Eu acho que com esses exemplos, depois eu te mostro outro. Enfim, quer dizer, Bellingham, olha, aqui está aproveitando esse corredor central. Quem é que aproveita? Quem aproveita é o Bellingham, não o Mbappé, que está pedindo a bola nem o pé para o Vinícius. Chega até ir para aquelas posições no meio de campo, bem ao lado dele, que era o que ele fez outro dia em Liverpool para pedir a bola no pé. E quem fazia o movimento de 9 era o Bellingham, que em muitas ocasiões avança. Mas é isso que ele vai falar depois em New Rei. Não vou colocar mais, porque além disso, aqui pode ter problema com a questão das imagens, mesmo que apareça assim daquele jeito. É isso que ele fala. Você pode fazer 123 vezes, mas não durante todo o jogo. E aquela foi durante todo o jogo, o Wellham contra o Liverpool. Me lembrou muito essa partida, e me lembrou muito jogadas do Mbappé no ano passado. Eu falava muito bem do francês este ano, porque me parecia que isso já não estava fazendo ou não estava fazendo tanto. E buscava mais infiltrações, que estava mais em posições de área, mas parece que voltou a vaca para o brejo. E é isso que me preocupa. Claro, o que houve? Tem diferença entre isso, né? Que é analisar o jogo do Mbappé, entender que é um baita jogador, um baita goleador, que você tem que ter sempre, mas que os movimentos dele podem melhorar muito.
E para isso, o treinador tem que estar orientando ele. A não ser que ache que é um jogador com quem não se pode falar nada. Cuidado com isso. Não vejo o Xavi entendendo o futebol. Era. Assim que o Ancelotti via, olha, o Ancelotti mandou bem por um tempo em que dizia, não, pros de cima eu não falo nada. Desde o Xavi, acho que não. E se o Xavi tá deixando ele fazer tudo isso, cara, aí é que complica. Vou começar a ficar irritado e desconfiar, né? Bom, mas claro, isso é uma coisa. E outra é que nos comentários desse tweet do Madrid tenha coisas tipo, bom, comparando ele com outros jogadores, claro. O que diz que é melhor, hein? Aqui é melhor o controle ou a finalização, ganhar a Champions, vender. Vender ele pro Al Hilal é melhor do que ganhar a Champions, né? Quer dizer, ganhar jogos importantes contra o Liverpool. Comparando ela aqui com o Vinícius e tal, quer dizer, a maioria das mensagens é mais negativa do que positiva? Olha, mais negativos que positivos. Volto a dizer, X é o que é. É um balcão de bar. O quê? Mas, de certo modo, as redes sociais são um reflexo da vida, né? Porque, tipo, isso, o Bernabéu e tal, e a galera tá lá. Pois é. Verdade que durante uma partida fica muito, muito quente. E quando você assiste o futebol em casa, fica muito empolgado também. E eu já vi comentários de gente nas redes ou em notícias que saem nos meios digitais e tal sobre a finalidade do futebol. Também é meio assim, mas de gente que vai muito, muito ao extremo. E eu vejo um tremendismo ultimamente meio exagerado. Eu falei na época sobre o Vinícius e a troca do Xavi, o fato de já ter fãs de jogadores, não do time. E repara que eu coloquei pra ele. Percebem que aqui eu critiquei essa coisa do Mbappé, especificamente porque tem a ver com os jogos dele, né? Pra vocês verem que eu não passo pano nem pro Benício, nem pro Mbappé. Quer dizer, pra mim isso tanto faz. Pra mim o importante é o Real Madrid. Mas na época achei tão errado. Isso, ou quando ele se mete no Convini, ou quando ele implica com o Xavi por tirar o Avni. Como assim mexerem com o Mbappé? Porra, ele veste nossa camisa, é nosso jogador. Caramba, aqui a gente já criticou pra caramba, mas quando ele jogava em Paris, mas é que ele tá vestindo a nossa camisa. E ainda por cima tá fazendo um monte de gols, tá jogando muito bem. Vamos tentar melhorar no que ele está errando, porque ele está errando nisso. Erra ele e erra o técnico dele, se não lembrar disso, e não fizer com que ele não cometa esse erro de novo. Mas não vamos acabar com ele, caramba, não vamos acabar com ele, não sei. Enfim, uma coisa é, bom. Dizem que essa nova base, falando do Mbappé, fizeram a montagem com ele. Dizem que essa vai ser a nova camisa. Quem falou foi o Post United, que é um veículo mais ou menos sério. Dizem que essa vai ser a camisa do ano que vem em Madrid. Olha como vai ser essa camisa, a do Madrid no próximo ano. Eu não sei se aqui isso é N, Marrocos, México, Bolívia. Eu não sei qual é a segunda de Bolívia. Eu não sei o que é isso, mas o Madrid com certeza não parece o número. E as manguinhas, e o que em teoria deveria ser azul e tal, verde. Verde estamos malucos e rosa, e o contorno rosa. Quer dizer, as listras seriam verdes e rosas. Tô morrendo. Isso aqui não dá. Olha que o lance das camisetas, muitas vezes pra mim, tanto faz. Mas isso, olha, sim. Cara, você até pode fazer como terceiro uniforme, mas nem isso. Por favor, tomara que não, que nem passe pela cabeça deles. E aí já seria o fim da picada. Ontem eu falava pra vocês sobre o David Bernabéu. Se vocês não viram o vídeo, eu convido vocês a assistirem. Que bom o que ele dizia, que não troco nem meia Champions por 15, pelas suas 15. Não. Repercute uma notícia da qual, por sua vez, repercute um portal chamado Só Contratações. 1, 2, 3 e uma informação da ABC, que ainda por cima está mal escrita, e dizem, publica a ABC, que a conversa do Real Madrid em sociedade anônima é a conversão. Mas enfim, pode ser um erro de digitação. Ou o quê? E o David Bernabé diz, olha só o rei das finanças e da transparência, né? E cita esta notícia da essa notícia do ABC, em que se diz que a transformação do Real Madrid em sociedade anônima para deixar de pertencer totalmente aos seus sócios e passar a beneficiar empresas privadas pode ser para cobrir de novo o mal escrito. Não. Os 1.00163.00.00 de euros da dívida líquida da reforma do Santiago Bernabéu, que aliás muita gente diz que não. Olha o quanto deve em Madrid. Você pode construir um estádio pagando assim à vista. Estamos loucos? Ninguém consegue fazer isso. Ou seja, claro que vai ter uma dívida derivada da reconstrução de um estádio, mas claro que não. Outra coisa é a que juros você conseguiu. Se consegue pagar, se lida bem com os pagamentos no ano. Se você tiver liquidez suficiente para conseguir fazer isso. Em Madrid tem um orçamento recorde, etc. Quer dizer que
Enfim, mas aí te dizem, não, o Barça tem isso, mas o Madrid tem aquilo outro. Não tem nada a ver, nada a ver. Bom, então dizem que a dívida líquida dessa reforma do Santiago Bernabéu é quase o triplo do que foi orçado inicialmente. É verdade que no caminho meio que teve que fazer mais coisas. Pegaram outros empréstimos e tal, e com juros piores que o primeiro que pegaram. Mas enfim, que o Madrid consegue encarar isso. Dizem que essa conversão em sociedade anônima, aí, tomara que não seja para isso. Não te diz o Florentino Pérez? Hipotecou as receitas futuras do clube, sendo o primeiro a vender uma palanca para a Sixth Street e a Legends, em troca de 20% das receitas de certos novos negócios do estádio, como a realização de shows ou a construção de um estacionamento. Tudo isso parado. Depois, nos tribunais. O jornal afirma que recebeu 360 milhões em 2022 por essa venda de ativos, que foi direto para a tesouraria, quando deveria ter sido contabilizado no orçamento como dívida, porque mesmo que não seja um empréstimo com prazos, continua sendo um adiantamento de dinheiro futuro, o que teria causado problemas com o teto salarial para contratações e registros de seus jogadores. Isso já parece estranho, e dizem, não, isso não vai ser assim. De qualquer forma, vamos recorrer a quem mais entende. Héctor Morredano, que diretamente, vai desmontar essa informação aí do ABC. Héctor Morredano diz que o acordo do Real Madrid com a Sixth Street deveria ter sido contabilizado como dívida, como aponta o ABC. É um erro bem comum que a gente tem visto esses dias. Uma dívida exige obrigação de devolução, e aqui não existe. O clube não pegou o dinheiro emprestado, mas vendeu uma participação nos lucros futuros do Bernabéu por 20 anos. Quem assume o risco do negócio? Sixth Streets e Legends assumem o risco total do negócio. Se os shows, hospitality, não gerarem o previsto, eles não recuperam o investimento. Ou seja, o risco foi deles. Em consequência, o tratamento contábil aplicado para reconhecer o valor como uma receita extraordinária ou aporte de capital na sua filial Real Madrid, Estádio SL, é plenamente válido. A operação tem natureza de venda de um direito intangível equiparável a uma concessão ou a uma licença de exploração. Com isso, nada do que diziam naquele artigo A, B, C bate com a realidade. Mas o David Bernabéu engoliu com batatas porque ele é um jornalista. Muito perspicaz. Enfim, que dê tudo certo pra vocês. Se vocês gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem e compartilhem. Lembro vocês do Apollo Tour. Se for pra Copa do Mundo de 2026, que vocês podem, se quiserem ir e quiserem bons preços, um pacote com bom preço que inclua viagem internacional, voos internacionais até lá, os voos internos e os hotéis são o melhor que vocês consigam encontrar. Eles garantem o melhor preço e, além disso, com as informações que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, vou te dar um código para que ainda por cima você consiga um desconto em cima desses ótimos preços. A Apollo Tours é uma empresa que trabalha muito bem. Conheço eles perfeitamente. Fala com eles se você pretende ir ao Mundial. Eles não vão te decepcionar. Tá aí na descrição todas as informações de como fazer isso. O site deles. O perfil no Instagram. E claro, o código quando você disser que veio por minha indicação. A gente se vê no próximo. Valeu por estar aí. Vai ser depois do jogo na live do YouTube. Pós-jogo da partida contra o Raio. Tchau.